Olá, meu nome é Thaís, eu sou discípulo do grupo socorrista Dr. Bezerra de Menezes e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre duas leis divinas. Mas antes, eu gostaria que todos acomodassem confortavelmente, fechassem os olhos, imaginassem a figura de Jesus à nossa frente. E aí nós vamos agradecendo aos nossos anjos de guarda por estarem sempre ao nosso lado. Nós vamos agradecendo a Dr. Bezerra de Menezes pelos seus ensinamentos. Nós vamos saudando nossa irmãzinha Maria de Magdala, o nosso maior exemplo de reforma íntima por amor a Jesus. Nós saudamos a nossa mãezinha Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva no seu manto de paz e de luz, nos deixando protegidos e amparados. Chegando a Jesus, nós agradecemos os seus ensinamentos. E a Deus Pai, nós agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pelo dom da vida. Quando dizemos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre a lei da destruição ou lei da transformação. E na sequência nós falaremos sobre a lei do progresso ou lei da evolução. O que seria a lei da destruição? Lei da destruição é porque tudo precisa renascer, tudo precisa se regenerar, tudo precisa se transformar. E nós temos dois tipos de destruição: a destruição necessária e a destruição abusiva. Vamos falar um pouquinho da destruição necessária. O que é a destruição necessária? É a cadeia alimentar, necessária para o equilíbrio da natureza. Aquela que Jesus montou. Então, nós comemos os alimentos, os bichinhos que comem outro bichinho, e assim se monta a cadeia alimentar. O nosso corpo físico, e com o passar dos anos vai enfraquecendo, vai se transformando, e nós trocamos de corpo físico em cada encarnação. Porém, nosso espírito é imortal, ele não se destrói, ele sim está sempre em constante evolução. A destruição necessária, ela é tudo que se transforma naturalmente, ou seja, no tempo de Deus. O que é destruição abusiva? A destruição abusiva é aquela que o homem provoca, provocada pelo homem. O que pode ser? Destruição do meio ambiente, guerras, assassinato, crueldade, duelos e brigas e pena de morte. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma, a visão que nós temos no Espiritismo sobre isso. Lógico que tudo baseado no Livro dos Espíritos. E vamos na primeira destruição. A destruição da natureza. Significa o desmatamento, a poluição, os lixos nas ruas. Isso o homem realmente ainda está numa fase de muito aprendizado. Nós precisamos cuidar do desmatamento, cuidar da poluição, não só para nós, mas para as nossas futuras gerações. E nós vamos também falar sobre guerras, né? As guerras é a satisfação do homem pelo domínio de algo. Então são espíritos ambiciosos que vêm ao planeta Terra para lutar contra algum algo ou algum território, digamos assim. Deus teve o objetivo das guerras para o homem lutar pela liberdade e pelo progresso. Porém, não é bem assim que as coisas acontecem. As guerras são sempre para tirar a vida de alguém, lutar por alguma coisa muito ambiciosa. O assassinato, aos olhos de Deus, é um crime, pois ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Independente da situação, legítima defesa, independente da situação. Para Deus não tem legítima defesa, porque ninguém tem que, em nenhuma situação, tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. E só Deus, na sua infinita sabedoria, para julgar essas pessoas, o grau de culpa de cada pessoa, do assassino, do que foi assassinado, enfim, alguma coisa ali tinha que precisava ser resgatado. Para Deus, a legítima defesa é a forma como se expressa o amor.
tudo que a gente faz, tudo que as pessoas fazem pra gente, nós não podemos retribuir igual com a maldade. Nós temos sempre que estar tentando fazer o bem, procurar o bem. É difícil? Sim, muito difícil. Porém, temos que tentar ao máximo expressar o amor que Jesus nos ensinou. Dentro do assassinato, nós temos o aborto, que é também considerado, né, um assassinato, porque você está tirando a vida, o direito de reencarnação de um espírito. É um tema muito polêmico, assim, tem vários tipos de abordagem do espiritismo, mas numa abordagem mais simples, é considerado sim um assassinato. A crueldade é uma característica do ser humano, porque ele está sempre ligado ao seu pessoal, preocupado em si mesmo. Porém, com o tempo, com a evolução, com certeza não terá mais isso, não terá mais crueldade. Por quê? Porque as pessoas estão se transformando, as pessoas estão evoluindo. E assim nós vamos pensar de uma forma em solidariedade e irmandade. Quando a gente fala disso, né, a gente vai em paralelo falando da lei do progresso, porque tudo que se passa na lei da destruição, como eu já disse, é para um progresso. Então a gente espera que num futuro, né, não sei se tão próximo, mas que a crueldade desapareça. Duelos e brigas, também considerado um crime de assassinato ou suicídio. Por quê? Considerado assassinato porque o duelo ou briga com outra pessoa está sempre envolvendo uma luta, uma ambição novamente sobre outra coisa ou sobre algo. E muitas vezes esses duelos, essas brigas, acabam também em assassinato. E o suicídio? Por que o suicídio? Porque nós estamos muitas vezes com duelos dentro de nós mesmos e não sabemos lidar com esses duelos. E em casos muito graves, esses duelos chegam a nos levar ao suicídio, porque nos tira a vontade de viver. Mas assim, temos que ter muita fé, acreditar em Jesus, pensar sempre no melhor e, assim, de forma alguma pensar no suicídio. Pena de morte. É um tema complicado, a gente sabe, no Brasil não é permitido, né, não pode ter a pena de morte. A pena de morte ele é um crime que se considera também um assassinato. O crime para aquele que está aplicando, aquele que determinou, que está aplicando a pena de morte. Tá? Perante Deus, ele vai ser considerado como um assassino. Pessoas que aplicam a pena de morte são pessoas que estão longe das leis divinas ou até desconhecem as leis divinas. Aí chegamos à lei do progresso. Progresso, evolução, na verdade é uma sequência da transformação, da destruição, da transformação, na evolução e no progresso. É o ponto de partida para o desenvolvimento da humanidade. Por quê? É um estado natural, é o estado de progressão do espírito, do ser primitivo. É sair do estágio de primitivo até chegar ao estado de perfeição. Neste momento, nós estamos numa fase de aprendizado, nós estamos numa fase de evolução, longe da perfeição. Porém, não podemos desistir. O homem, ele progride com as suas próprias forças. Por que com as suas próprias forças? Porque ele tem que estar sempre atrás de praticar o bem, dos conhecimentos de Jesus, estar sempre próximo a Deus, pensar, ter fé, que tudo pode melhorar. E agir com muito amor, praticando a caridade, pensando sempre não só em si, mas também no próximo. Falamos de progresso moral, que está ligado com o progresso intelectual, porque a pessoa consegue compreender a diferença entre o bem e o mal. Não significa intelectual, não tem nada a ver com grau de estudo, não tem nada a ver com concursos, com conhecimentos, não. É o intelectual dentro de si. Às vezes, uma pessoa muito simples tem um grau de intelectual, de ver o bem, de praticar o bem, muito maior do que uma pessoa num poder aquisitivo, digamos assim, alto. Vamos sempre utilizar o nosso livre-arbítrio.
e para o desenvolvimento de nós mesmos. E nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Nós sabemos que tudo que nós colhemos, tudo que nós plantamos, nós iremos colher um dia lá na frente. Isso não passa, Deus não deixa passar. Se a gente não colher nessa encarnação, com certeza na próxima nós iremos colher. Porém, o nosso maior grau de dificuldade para a evolução é o nosso egoísmo. Nós ainda somos muito egoístas. Ah, mas eu não posso pensar em mim? Pode, você pode pensar em mim. Mas pense também no bem do seu próximo. Ame ao próximo como você ama a você mesmo. E a melhor maneira de você trabalhar esse egoísmo, de amar ao próximo como a si mesmo, é através da reforma interior. Porque quando trabalhamos a reforma interior, nós vamos extinguindo tudo que temos de ruim e vamos colocando em prática o que nós temos de melhor. Vamos encarnações e encarnações, fazendo reforma íntima para a nossa evolução, porém temos que estar sempre pensando no bem. E através da reforma interior que nós nos tornamos seres humanos civilizados, praticando o amor que Jesus nos ensinou. A melhor forma de praticar o amor é a caridade. A caridade é o amor em ação. Então, assim, caridade não é levar um prato de comida, é uma blusa de frio. Isso é caridade? Sim, é caridade. Mas temos a caridade dentro do nosso próprio lar. Ouvir o próximo, ceder o nosso tempo para alguém. Isso é caridade. A caridade mais difícil é aquela que nos toma o nosso próprio tempo. Mas a gente tem que pensar que isso faz parte da nossa evolução, da nossa transformação, e isso faz com que a gente a nossa reforma íntima faz com que a gente vai combatendo o nosso egoísmo, e assim nós vamos nos eliminando do materialismo, dos preconceitos, nós vamos aceitando as pessoas como elas são, com os seus defeitos, com as suas qualidades, e nós vamos trabalhando dentro de nós mesmos os nossos defeitos. E nós vamos aceitando as nossas limitações, nós vamos aceitando tudo o que nós temos e também vamos vendo, percebendo as nossas qualidades, os nossos dons. A reforma íntima é constante, isso vai de encarnações para encarnações. E com o estudo, né, do Evangelho de Jesus, nós vamos conhecendo mais as leis divinas, vamos chegando mais próximos às leis divinas. E assim nós vamos caminhando para a evolução. Nós vamos conhecendo e tentando pôr em prática tudo aquilo que Jesus praticou quando passou por aqui. É difícil, não é fácil, mas nós precisamos estar sempre tentando, sempre trabalhando tudo isso, para que consigamos sempre estar evoluindo. Tudo isso que eu falei para vocês, eu me baseei no Livro dos Espíritos, no capítulo 6 e 8, e espero que tenha esclarecido um pouquinho sobre a lei da transformação e destruição e da lei do progresso ou evolução. Que todos fiquem na paz de Deus, que Jesus abençoe a cada um de vocês e até uma próxima oportunidade. Que assim seja. E aí nós vamos agradecendo novamente por esta oportunidade e vamos vibrando muito amor. Vamos vibrando pelo bem universal, vamos vibrando para que os ensinamentos de Jesus se façam presente em nossas vidas. Vamos deixando uma vibração de muita paz, de muito amor, para onde e quando se fizer necessário. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que se encontram perambulando pelas ruas, pelos orfanatos, creches, asilos, pelos hospitais, onde se encontra um leito de dor. Vamos vibrando pelo nosso lar e por aqueles que lá residem. Vamos pedindo licença e vibrando por nós mesmos. E vamos agradecendo, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.